Pessoal, então nós vamos aqui dar continuidade, certo? Às aulas do professor Ronaldo que já foram postadas para vocês. Quem não assistiu, assista, porque vai precisar daquele conteúdo como suporte para entender o que a gente vai ver aqui, certo? O professor Ronaldo, ele gravou suas aulas com as operações entre os números inteiros, certo? Diga-se as operações lá: soma, multiplicação, adição, subtração, multiplicação e divisão, e ele também sugeriu para vocês, passou para vocês a regra de sinais, beleza? Agora que nós vamos ver como trabalhar com esses números em situações práticas, certo? Então nós temos aqui, vamos ter problemas de temperatura, vamos ter problemas financeiros, né? Não que eu vou ter problema financeiro, mas problemas envolvendo contas com dinheiro, certo? Quando você está devendo, quando está devendo, quando está sobrando e assim por diante, beleza? Então, uma primeira situação aqui que nós escolhemos é uma situação que envolve temperaturas. Por quê? Porque além da gente aprender além da gente usar as contas que ele ensinou para vocês como faz, né? Nós vamos começar também a aprender a localizar os números, representar os números inteiros de uma maneira geométrica, certo? Geométrica que eu digo é você olhar para uma figura e enxergar os números inteiros ali, certo? Por exemplo, num termômetro nós conseguimos enxergar os números inteiros, certo, pessoal? Então vamos lá para o exemplo, tá? Então ele explicou ele ensinou vocês a fazerem contas com números positivos e com números negativos, certo? Contas envolvendo esses dois tipos de números. Vamos ver aqui uma situação onde eu localizo esses números em algum lugar, certo? Então, um exemplo aqui, ó, números inteiros, aplicações. Um exemplo interessante aqui que nós encontramos é o exemplo do termômetro, certo? Uma dica que eu vou dar para vocês é que enquanto vocês vão assistindo, certo? Vocês façam como na aula presencial. Vocês estão me assistindo aqui, mas vocês anotem no caderno, certo? Tanto as aulas do professor Ronaldo como as minhas, né, que nós estamos aqui revezando, vocês anotem no caderno, certo? O que a gente está passando, como na lousa, porque isso ajuda vocês a fixarem as ideias, beleza? Então, um exemplo aqui, né, que vocês vão anotar, vão copiar bonitinho toda essa figura. Olha só, o termômetro, exemplo, né? O termômetro é um tubo de vidro bem fino, contendo mercúrio, certo? Os termômetros, principalmente os mais antigos, tá? A altura da coluna de mercúrio marca a temperatura, certo? Então, essa coluna de mercúrio que eu estou representando em vermelho, então vocês podem pensar nisso aqui em um tubo de vidro, certo? Eu acho que uma boa parte de vocês já devem ter visto um termômetro, então vocês vão pensar isso aqui como um tubo de vidro, certo? E lá dentro tem uma fina linha de mercúrio, certo? Que é líquido. Então, pessoal, o que acontece? Essa coluna de mercúrio marca a temperatura. Como que ela marca a temperatura, certo? O aumento de calor faz aumentar a altura da coluna. E, com isso,
nós vamos registrar uma temperatura maior, certo? Eu estou escrevendo aqui para vocês anotarem, certo? Então, eu tenho um aumento no calor, certo? Por exemplo, hoje está um dia um pouquinho mais frio, aí amanhã as nuvens vão todas embora e aparece aquele solzão, certo? O que pode acontecer? O que vai acontecer é um aumento no calor e aí o termômetro vai, essa coluna de mercúrio, ela vai subir, a altura dela vai aumentar. Com esse aumento, ele vai registrar a temperatura. E a temperatura aqui está marcada, certo, pessoal? Numa numeração aqui crescente, certo? Se acontecer o contrário, se você tiver uma diminuição de calor, você vai registrar uma temperatura no termômetro, uma temperatura menor, certo? Então, por exemplo, pessoal, hoje tá aqui, eu tava com 20 graus, certo? Tava ontem lá, hoje não, ontem, eu tinha uma temperatura de 20 graus. Aí o que aconteceu? O calor aumentou, essa temperatura subiu, ó, foi para quase 30, certo? E aí, pessoal, a temperatura, ela é registrada em graus Celsius. Pessoal, por que esse exemplo do termômetro na escala Celsius, porque existem outras escalas, tá? Nós vamos usar aqui a escala Celsius, ela serve para a gente fazer um paralelo aí com os números inteiros, porque ela trabalha com temperaturas positivas e essa escala trabalha com temperaturas negativas, certo? Então o que acontece, pessoal? Pode ter lá a temperatura 0 grau? Pode, num dia frio. É que aqui em São Paulo não faz, raro isso acontecer. Eu já vi 0 grau aqui em São Paulo, mas é uma coisa rara, certo? Tá? Então isso, quando aconteceu isso, eu ainda tinha cabelo, pra vocês terem uma ideia, né? Então, pessoal, o que acontece? Você pode ter a temperatura 0 grau. A temperatura 0 grau, ela a gente já considera fria, certo? Nós já consideramos uma temperatura fria, tá? Enfim, mas o que é frio e o que é quente, aí já é uma coisa bem da opinião de cada um, né? Então eu posso ter 0 grau aqui. Eu posso ter temperaturas menores do que 0 grau? Posso. Essas temperaturas menores do que 0 grau já são lidas como temperaturas representadas por números negativos, entendeu? Então, por exemplo, olha só, eu tenho de 0 a 10, não, desculpa, de 0 a 10 não, de 0 para cima, certo? Eu tenho as temperaturas positivas, e aqui, ó, do 0 para baixo eu tenho as temperaturas negativas. Tem lugar, por exemplo, que faz temperatura de menos 20 graus? Tem temperaturas menos 30 graus? Tem, certo? Lá pro Ártico, lá, né, na Rússia, na Sibéria, faz temperaturas no inverno, né, nessa casa aí, certo, pessoal? Então é isso. Tem o termômetro, tem o zero não é um número inteiro? Então existe a temperatura 0 grau? Tem. A gente não presencia isso, mas existe, certo? Em um monte de lugar tem essa temperatura. Então você tem temperatura 0, 10, mas de 0 vai direto para 10? Não. Entre o 0 e o 10 você tem
1 grau, 2 graus, 3 graus, 5 graus, 6 graus, 7 graus, assim por diante, até chegar no 10. Passou de 10 graus, 11 graus, 12 graus, 13 graus, 14, assim por diante. E aí você vai aumentando. Tem 1,5 grau, mas nós só estamos lidando com números inteiros, tá? A gente só vai trabalhar com números inteiros. Então tem temperatura 24 graus e meio? Tem, mas nós não vamos usar esse tipo de número, certo? Números decimais, não. Então, pessoal, o que acontece? Você tem as temperaturas positivas, que são representadas por inteiros positivos, e nós temos as temperaturas negativas, que são representadas por inteiros. As temperaturas negativas, que são representadas por inteiros negativos, certo? Que são aqueles inteiros lá das aulas anteriores, certo? Que foram filmadas aí, passadas para vocês pelo professor Ronaldo. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo, certo? Um exemplo aqui, né? Um quadro onde eu tenho registro de temperaturas em várias cidades do mundo em um determinado dia, certo? Eu tenho aqui Manaus, que é no Brasil, certo? Eu tenho Praga, que é uma cidade na Europa, tá? Toronto, que é na América do Norte, aí o Canadá. Viena, que também, né, é uma cidade da Europa, capital da Áustria. E Santiago, que é no Chile. E aí eu tenho as temperaturas em um determinado dia, certo? A temperatura mínima e a temperatura máxima. Vocês podem ver que essas temperaturas, elas são descritas por números inteiros. Neste caso, existe a ocorrência de número positivo, como existe a ocorrência de número negativo. Certo, pessoal? Então, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês e que vai aparecer depois, né? O professor Ronaldo já introduziu isso no exercício que ele deu, é a questão da reta numérica, certo? Mas aqui eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, por exemplo, pessoal, 50 graus. 50 graus é mais quente do que 40? Olha eu falando uma linguagem bem coloquial aqui, né? É um dia de 50 graus, é um dia mais quente do que um dia de 40 graus? É. E assim por diante, né? Por exemplo, eu posso ter aqui 33 graus, certo? 33 graus, aqui ó, entre o 30 e o 40 tem 31, 32, 33, 34 e assim por diante. Eu posso ter aqui 33 graus. O 33 graus é maior do que 30 graus. 33 é maior do que 30, mas eu ainda não cheguei no 40, então ele é menor. Então, pessoal, por exemplo, aqui, olha só, quem que é maior aqui? O menos 10 ou o menos 30? Certo? Quem que é maior? Menos 10. É só você pensar, aqui, quando é que está menos frio? Se eu estou a menos 10 graus ou se eu estou a menos 30 graus? Certo? Então a temperatura está maior, ou mais alta em menos 10 graus. Então o menos 10 é maior do que o menos 30, certo? Então vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Para resolver esse exercício. Esse aqui é um exemplo, certo? Isso aqui é um exemplinho pra gente aqui. Então, olha só, a tabela ao lado mostra em graus Celsius as temperaturas máxima e mínima em algumas cidades do mundo, certo? Em um determinado dia. Aí nós perguntamos,
qual cidade registrou a maior temperatura? A maior temperatura. Ah, mas é a maior temperatura? Isso está meio... tá mal lido, né? Qual cidade registrou a maior temperatura máxima? Certo? A maior temperatura máxima. Eu preciso olhar todas as temperaturas? Não. Só preciso olhar a tabela de temperaturas máximas. Qual a cidade que registrou a maior temperatura máxima? Qual o maior número aqui? Vem do termômetro. É o 30, não é? Ó, 30. O 30 é maior do que o 3, tá aqui embaixo. É maior do que o menos 1, tá levemente abaixo do 0. É maior do que o 10. É maior do que o 20. Então, a cidade que registrou a maior temperatura máxima é Manaus. Aí você vai e escreve Manaus com 30 graus. Aí você pode escrever a temperatura com 30 graus Celsius. Beleza? Certinho? Tá? Qual a cidade que registrou a menor temperatura mínima? Então eu vou olhar para as temperaturas mínimas. Qual temperatura aqui, pessoal, é a menor? Ó, o 23 está um pouquinho acima do 20. Beleza. O menos 4 está um pouquinho abaixo do 0. Certo? Um pouquinho abaixo do 0. Beleza. O menos 10 está um pouco mais abaixo do 0. Olha aqui. Menos 10 aqui, ó. Certo? Então, se o menos 4 está aqui, eu vou até marcar para vocês, certo? Menos 4 está aqui. Certo? O menos 10 está um pouco mais para baixo. O 0 está lá. E o 10 está lá em cima. Então, pessoal, eu tenho Manaus com 23, lá para cima. Praga, abaixo do 0. Toronto, mais abaixo do 0 ainda. Viena, no 0, temperatura de 0 grau. E Santiago, com temperatura de 10 graus. Então, intuitivamente mesmo que a gente está fazendo as coisas aqui, né? No olhômetro. Qual é a cidade que registrou a menor temperatura mínima? Toronto, né? Todas as outras temperaturas estão acima. Então é Toronto. Toronto. Com menos 10 graus Celsius. Beleza? E agora um pouco mais rápido, né? Qual a cidade que registrou a menor temperatura máxima? Seguindo a mesma ideia, eu quero a menor temperatura máxima, ou seja, das temperaturas máximas, qual foi a menor? Tem algum número negativo? Tem. Menos 1. O menos 1, dentre todos esses, certo? Ele é o menor, porque todos os outros são o quê? Positivos. Olha só, o menos 1 está abaixo do 0, certo? Está aqui, ó. Pouquinho menos que o 0. E todos os outros números estão para cima. Então, o que eu garanto? Que a cidade que registrou a menor temperatura máxima é Toronto. Toronto. Com menos 1 grau Celsius. Beleza? E qual a cidade que registrou a maior temperatura mínima? Eu olho para a tabela de temperaturas mínimas. Eu quero saber qual é a temperatura maior. Qual é a temperatura maior?
Se tem número positivo e negativo aí, eu só preciso olhar para os positivos, certo? Beleza? Então, olha só, 23, ó, o menos 4 está aqui para baixo, então ele não me interessa. O menos 10 está mais para baixo ainda. Aí o 0 e o 10 está aqui. Então, qual é a maior temperatura mínima? 23, nessa coluna. E qual é a cidade que registrou essa temperatura? Manaus. Certo? Com 23 graus, né? Beleza, pessoal? E agora, nós queremos fazer a conta das variações da temperatura. Você sabe o que é a variação? Que é uma variação? A variação é assim. É a diferença do maior valor para o menor valor. Então, por exemplo, se meu salário é de R$1.000 e eu passo a ganhar R$2.000, então qual que foi a variação do meu salário? 2.000 menos 1.000. 2.000 menos 1.000 é 1.000. Então qual que foi a variação salarial? R$1.000. Beleza? Mesmo conceito vale para cá. Então, qual cidade apresentou maior variação de temperatura? Eu preciso calcular todas as variações para saber qual é a maior. Beleza? Então, vamos ver a variação de temperaturas em Manaus. Então, olha só, Manaus. 30 menos 23. Porque a maior menos a menor. 30 menos 23, vocês já sabem que é igual a 30 graus menos 23 graus, que é igual a 7 graus. Então, nesse dia, você teve uma variação de temperatura de 7 graus. Beleza? Praga. Vou fazer aqui, ó. Praga. Vamos ver se desse lado, porque eu não quero atrapalhar vocês. Praga. Qual que é a temperatura máxima em Praga? 3. Qual que é a temperatura mínima? Menos 4, é menor. Lembram disso aqui, pessoal? Das aulas do professor Ronaldo, pessoal, ele passou a regra de sinais. As regrinhas de sinais servem para resolver esse problema. Eu tenho menos, certo? E como ele explicou para vocês, eu coloco parênteses para separar sinais nas operações, beleza? Então eu tenho menos 4 graus. Eu tenho sinais opostos. Sinais iguais. Sinais iguais nas operações igual a mais. Então eu escrevo assim, ó, menos com menos, mais, certo? Das aulas lá do Ronaldo. Então, por exemplo, menos, certo? Menos com menos na multiplicação é mais, na divisão é mais, e nesse caso, que é uma sobreposição de sinais, é igual a mais também, que é igual a 3 mais 7, não, 3 mais 4, 3 graus mais 4 graus, que é igual a 7 graus. Certo? Beleza, pessoal? Continuando, vamos ver Toronto. Toronto eu tenho menos 1, que é a maior temperatura, menos 10.
certo? Põe o sinalzinho de grau aqui, não precisa, vocês podem colocar o sinal depois, certo? Menos com menos, mais. Então vai ficar menos 1 mais 10. Lembra da regrinha dele? Menos 1 mais 10 é 10 menos 1, que é igual a 9 graus. Deixa eu fazer aqui, ó. 9 graus. Então a variação aí é de 9 graus. E aí, pessoal, vamos lá. Eu vou apagar aqui em cima para terminar o exercício, certo? Para Viena, qual que é a maior temperatura? 10. Menor temperatura, 0. 10 menos 0 é igual a 10 graus. Certo? 10 graus. E agora eu quero saber a variação de Santiago. Santiago (20 menos 10). 20 graus menos 10 graus. Certo? 20 graus menos 10 graus. 20 menos 10, quanto que é? 10 graus, né? Então, pessoal, calculei todas as variações. Manaus teve 7 graus de variação, Praga 7 graus, Toronto 9 graus e Viena e Santiago tiveram iguais variações de 10 graus. Então, no caso, qual é a cidade que apresentou maior variação de temperatura? No caso, eu tenho duas cidades, então apresentaram maior variação de temperatura, Viena e Santiago. Então a resposta, Viena e Santiago. Certinho, pessoal? Até a próxima aula com mais exemplos.